Pastores sob medida, pastores que se encaixam, que se enquadram, que são bons de ouvir e se enquadram naquilo que eu acredito, naquilo que eu concordo. Que tipo de pastor você admira? Que você consome o conteúdo que esse pastor produz? Qual é o pastor? Quais são os pastores ou a igreja que você coloca a mão no fogo, que você vai lá, que você escuta no YouTube, que você compartilha das mesmas ideias? Será que esse pastor, será que esse tipo de igreja não é um pastor em uma igreja sob medida para você? Né? A igreja, a minha imagem, a minha semelhança? Essa é a reflexão que eu quero trazer hoje. Em o que nós estamos abraçando. Será que é a verdade? Ou será que são pastores que dizem aquilo que nós gostamos de ouvir para se encaixar na nossa vida? Será que a vida cristã é o evangelho, a teologia se encaixar na minha vida e ok? Ou eu, cristão, me encaixar no evangelho, me encaixar na teologia, né? Será que sou eu seguindo a Cristo ou será que eu quero que Cristo me siga? É claro que falando assim, a maioria dos cristãos vão dizer que é isso, eu sigo a Cristo, que é isso, eu me encaixo ali com a teologia. Mas será? Será que nosso ouvido não está seletivo, buscando pastores e teologias que validem a nossa vida e que dizem pra gente, é isso mesmo, continue assim, tudo bem, tudo tranquilo? Essa é a questão de hoje aqui nesse vídeo. Mas se você chegou agora, quero dizer que você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Meu nome é Alba e você está no canal há pouco tempo. Já queria pedir aí que, por favor, você se inscreva no canal, deixa like, compartilha, porque cada vez que você clica aí no like, quando você compartilha, quando você ativa o sininho para receber os vídeos que saem aqui no canal, tudo isso fortalece o meu canal, porque divulga esse canal para outros, entendeu? Então, você fazer isso me ajuda demais. E hoje eu quero trazer essa reflexão, porque se nos tempos bíblicos já existiam falsos mestres, falsos doutores, hoje em dia continua existindo. E com o advento da internet, o negócio então assim alavancou. Uma janela enorme se abriu, onde todos nós podemos consumir aí muitos pastores, pastoras, teólogos, doutores que trazem uma teologia e que de repente a gente acha alguém, geralmente na internet é fácil isso, e a gente se identifica com aquela pessoa. E a gente começa a absorver aquilo que ela fala, e é perigoso nós estarmos ali apoiando, gostando, indicando, mas não serem porta-vozes da verdade, mas porta-vozes da mentira. E aí nós precisamos sondar os nossos corações, porque há todo tipo de teologia e todo tipo de pastor espalhado por aí. E a internet é uma ferramenta que mostra, que visibiliza e possibilita inúmeros contatos com diversas teologias. E nós costumamos nos encantar muito, principalmente quando a gente não conhece aquela pessoa no dia a dia de perto. A gente se encanta, né, com uma figura, com um personagem que a gente não convive com ele, né? É igual a história, uma vez eu li um livro que falava sobre as dificuldades dos relacionamentos. E como é difícil lidar com pessoas, né? E como nós precisamos aprender a lidar. Aí o autor, no início, ele contou uma história bem interessante, que ele disse que quando ele era jovem, ele casou, e com sua esposa eles mudaram para uma cidade lá nos Estados Unidos, e ao longe da casa deles, eles viam uma montanha, e a montanha era distante. E no topo da montanha, no pico lá da montanha, tinha neve. E eles olhando da casa deles para lá, era uma visão muito linda. O lugar parecia assim encantador, né? Um paraíso. Lindo demais. Aí ele e a esposa faziam um plano de ir lá para ver, para conhecer e tal.
E aí os dias foram passando até que um dia eles resolveram, falaram, não, vamos lá. A gente precisa conhecer aquele lugar tão lindo, tirar fotos, estar ali, porque vai ser maravilhoso. E aí eles foram de carro para aquele lugar. E aí quando eles entraram na estrada, começou a ver neve e começou a ver aquilo tudo, eles ficaram encantados. Só que o tempo foi passando e o carro deles apresentou um problema e parou. E aí eles começaram a viver uma coisa muito terrível, uma situação de emergência, porque o aquecedor do carro estava começando a falhar, o frio estava chegando, uma nevasca estava se aproximando, o tempo fechou. E aquilo que para eles, de longe, era o paraíso, se tornou o inferno. Eles acharam que talvez eles iam morrer ali, naquela montanha, sozinhos. Não foram tão preparados para passar dias, né, de alimento e água. E pior, o frio era mortal. E aí eles se viram numa situação terrível, terrível, terrível. Mas, graças a Deus, depois de algumas horas ali, apareceu um caminhoneiro que ajudou eles e tirou eles daquela situação e eles voltaram para casa deles. E aí esse autor, ele exemplificava que os relacionamentos são assim. Você olha para alguém, na mídia, por exemplo, um personagem, um pastor, um missionário e tal, e você admira aquela pessoa. E você faz tudo por aquela pessoa. Só que você vê aquele personagem distante. Quando está na prática, na lida do dia a dia, você começa a ver que aquela pessoa é pecadora. E pode ser que você terá muitas decepções, porque os relacionamentos, eles são um grande desafio. Eles revelam quem nós somos e nós também vimos quem o outro é. Então é complicado. E esse relacionamento da internet é um negócio que lembra essa história. Que a gente enxerga alguém e fala, nossa, ali, aquela pessoa entende muito da Bíblia. Ela tem uma vida, assim, devocional maravilhosa, porque é isso que ela passa, né? É isso que ela transmite. E ela tá falando a verdade. Só que nós temos que ter cuidado com o que nós escutamos, porque a pessoa fala o que quiser. Mas nós precisamos nos colocar sempre diante de Deus e falar, Deus, será que eu estou escutando o que eu quero? O que afaga e certifica a minha vida? Né? Porque há mensagens que dizem coisas pra gente que a gente fala, não, eu tô bem, eu tô no caminho certo, minha vida tá ok. Mas será que tá mesmo? Ou será que a gente só tá ouvindo o que a gente quer ouvir? E aí alguns pastores aí na mídia que eles falam coisas que realmente são distantes da palavra de Deus. Eu até escolhi algumas coisas aqui. Por exemplo, existem pastores que eles ressignificam, eles modificam o que é o evangelho. O evangelho, eles fazem uma releitura dos evangelhos e eles começam a explicar o evangelho de uma maneira que a gente nunca ouviu. E isso nos atrai. Pessoas que parecem que inventaram a roda, que leram algo que ninguém mais leu e começa a falar o que é o evangelho. E quando a gente escuta, há muita verdade no que eles falam, mas eles são pegos ali numa coisinha que eles modificam. Mas essa coisinha não é uma coisa simples. É um ponto fundamental da teologia. É um ponto fundamental da palavra de Deus, mas eles dão uma modificada. E aí muita gente que gosta desses pastores, ao escutarem, começam a dar desculpas, começam a se tornar advogados daquele pastor, porque um amigo, um parente começa a falar, cuidado, ele falou que o evangelho é isso, aquilo, outro, mas não é. Aí essa pessoa que gosta desse pregador, desse pastor, porque ele acaba validando a vida que essa pessoa quer, então essa pessoa começa a se tornar advogado dessa pessoa. Fala, não, calma, é porque a leitura dele é uma leitura contemporânea, porque ele quer adentrar aí os meios da sociedade que a igreja tradicional não entra, então ele usa esse tipo de linguagem, mas ele fala a verdade. É só isso aqui que ele deu uma modificadinha para poder entrar, entendeu? A pessoa começa a se tornar advogado
desse cara. Se você começa a ser advogada do pastor, do teólogo, para poder caminhar com ele, cuidado. Porque ele pode estar com um canto da sereia, dizendo muitas coisas boas, mas te levando para o buraco que ele está entrando, se tornando um herege. Porque, não sei se você já reparou, tem pastores que eles começam a ter pequenos desvios, mas esse desvio ele vai se acentuando de tal forma que essa pessoa começa a se tornar um herege mesmo, abandonando a fé cristã, mas dizendo que é cristão e que agora ele ressignificou, ele fez uma releitura e essa releitura é que é a verdadeira. 2000 anos de cristianismo aí, ninguém acertou o que ele acertou, ele descobriu a roda. Isso é muito perigoso. Um outro problema desses pastores, dessas teologias, é abraçar as pautas da moda. A moda hoje em dia luta pelas as minorias, direitos de mulheres, isso e aquilo outro, e ele começa a abraçar essas pautas para dizer assim, olha, nós somos relevantes na sociedade. Nós somos relevantes socialmente. Sendo que a palavra de Deus é relevante para o coração humano. Se o coração humano não for transformado, nenhum outro mecanismo pode transformar a sociedade. Mas esses pastores, eles começam a abraçar pautas da moda, onde muitas pessoas vêm até eles e falam, ó, eles são inclusivos, eles sabem, eles falam a verdade e nós podemos ser levados por esse canto da sereia. Um outro tipo de pastores é aqueles que trazem soluções mágicas para a nossa vida, onde eles falam, olha, o sofrimento, eles são quase epicuristas, né? Você coloca o sofrimento de escanteio porque você tem o direito de ser feliz. E Deus está aqui praticamente para te servir. Basta você passar 8 semanas fazendo tal coisa, você fazer corrente de tal coisa, você comprar tal coisa na minha igreja, você vir na minha igreja não sei quantas vezes, fazer tal coisa, orar de determinada forma, subir no monte. E esses pastores, eles vão conduzindo as conversas e as mensagens para que as pessoas sejam manipuladas por eles, para, numa visão, a pessoa tem de que ela vai descobrir uma chave, um mecanismo, uma maneira que vai fazer com que Deus se volte para ela e faça aquilo que ela deseja, que ela alcance saúde, prosperidade, independência, relacionamentos. Então, são levados por uma mensagem, porque essa mensagem dá respostas que ela quer para as suas necessidades mais básicas, financeira, emocional, de saúde. Então, ela deseja essas transformações para agora, e aí aquele pastor oferece isso, então ela vai por esse caminho. E é um problema sério. Nós precisamos ter cuidados com que tipo de mensagem, que tipo de pastor nós temos admirado. E aí, para encerrar esse vídeo, eu queria ler 2 Timóteo 4, 3, que diz assim: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Então, por que você ama o mensageiro, o pregador, o pastor que você tanto admira? É porque ele está alicerçado na verdade? Ou é porque ele legitima o tipo de vida que você deseja? É porque ele aprova os seus desejos enganosos? E aí, já que ele não te fere, ele aprova, então você o segue, você o recomenda. Tenhamos cuidado. Há todo tipo de pastor e de ensino, mas nem por isso a gente vai seguir a todos. Precisamos buscar diante de Deus a verdade da sua palavra e não fazermos de pastores ídolos. Tem gente no YouTube que nem pastor é. É apenas um youtuber que tem uma boa produção, que usa luzes, usa som ambiente, usa uma bela maquiagem. Ele tem toda uma equipe de marketing.
E aí ele diz coisas ali tão agradáveis e arrebatam centenas de milhares de seguidores, mas seguindo doutrinas de demônios mentirosas, que ao invés de te aproximar de Deus, está te afastando de Deus. Cuidado com isso. Não busque pastores à sua medida, à sua imagem e semelhança, para aprovar quem você é. Busque mensageiros verdadeiros de Deus, como João Batista, que não tinha nenhum encanto, que não tinha nenhuma sedução para trazer pessoas a si, mas João Batista pregava arrependimento e mudança de vida, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Uma mensagem dura, uma mensagem que colocava a pessoa contra a parede, no sentido de ou você está do lado de Deus ou você é contra Deus, não existe um meio termo. Nós precisamos seguir a verdade da palavra de Deus através da sobriedade do Espírito Santo. Que Deus te ajude, que Deus me ajude a não sermos seduzidos por cantos de sereia, mas a buscarmos de fato a mensagem de Deus. Obrigada por você me acompanhar até aqui. Forte abraço. Deus te livre aí dos lobos, vestidos de ovelhas.